A Irani, também conhecida pelo ticker RANI3 ou RANI4, divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Porém, como você pode ver nessa notícia aqui, esse resultado não agradou nem um pouco os investidores. Irani lucra 73 milhões no quarto trimestre, uma queda anual de 91,7%. Então hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a Irani, que é uma empresa de papel e celulose aqui do Brasil, e falar se vale a pena ou não você ainda está investindo nessa empresa. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você ainda não é inscrito no canal, não vou pedir para que você se inscreva agora. O que eu quero é que você assista esse vídeo até o final e se ao longo desse vídeo você aprender alguma coisa sobre negócio, sobre empresa, sobre balanço patrimonial, aí sim eu quero que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo que eu trago aqui 2 vezes na semana. Então olha só, vamos aqui para a tela, para o site do Status Invest, que eu vou te mostrar um pouquinho sobre algumas informações da Irani. Então, como você pode ver, hoje o preço de cada cota da Irani está R$ 9,39, uma queda de 11,67% em relação ao último pregão, o pregão dessa sexta-feira, que foi dia 23/2 de 2024. Quando você pega outros dados, tem aqui o Dividend Yield da Irani, nos últimos 12 meses ela pagou 9,09%, o que representaria 85 centavos por cota que você tivesse dessa empresa, o que com certeza é um dividendo interessante. E além disso, dá para você ver que apesar dessa queda de 11% no último pregão, ela ainda estaria com uma alta de 24,21% durante os últimos 12 meses, ou seja, ela ainda está apresentando crescimento. E se você pega aqui para analisar um gráfico, vamos colocar aí de 5 anos, você consegue observar aqui que a Irani, na época da pandemia mais ou menos, ao final de 2019, ela saiu ali de mais ou menos R$ 3,46 e veio a atingir até os R$ 12,26. Desde que ela atingiu esse preço, ela está apresentando uma realização. Então o pessoal está realizando essa ação e no último dia ali, ela caiu abruptamente, Então ela apresentou uma baixa, mas na história ela está em alta. Então agora eu vou falar com você um pouquinho mais sobre o balanço patrimonial da Irani. Então vamos para a tela de novo. Então, como eu falei para você, a Irani ela teve uma queda no resultado dela de 91,7% em relação ao quarto trimestre de 2022 e apresentou uma queda de aproximadamente 89% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Como você pode observar aqui ainda, os não recorrentes, o não recorrente impairment e os não recorrentes créditos, PINs e COFINS, eles tiveram um impacto significativo nesse resultado da empresa. E os recorrentes sem ativos biológicos também foram bem grandes, mas isso aqui não tem que ser levado tanto em consideração assim nesse momento, porque está relacionada à operação da empresa. Já que nos resultados consolidados da empresa, você consegue observar que a receita líquida da Irani, ela apresentou uma queda de 5,6% em relação ao trimestre passado, Então do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre, apresentou uma queda de 5,6%. E quando nós comparamos ao último trimestre de 2022, essa queda ela foi um pouco maior, foi 0,1% maior. Então ela caiu 5,7% a receita líquida da empresa. Os custos dos produtos vendidos também passou por uma redução, sendo essa redução de 4,2% em relação ao terceiro trimestre de 2023 e 7,2% quando comparado ao ano passado, o quarto trimestre de 2022. As despesas operacionais também, elas passaram por um aumento. Então, do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2023, elas apresentaram um aumento de 58% e quando comparadas ao ano passado, elas apresentaram um resultado de 56,6%. As despesas também com vendas, elas passaram por um aumento também, em relação ao terceiro trimestre de 2024. Esse aumento
aumento foi de 12,6% e em relação a 2022 foi de 11,5%, né, em relação ao quarto trimestre. Apesar que no geral, né, se você comparar o ano de 2022 com o ano de 2023, ainda caiu um pouco, né, uma redução de menos 2,4%. Segundo a própria Irani, o aumento com os custos de produção, né, os custos de venda, ele está muito relacionado ao aumento da matéria, ao aumento do transporte, né, aumento da gasolina, que consequentemente torna o produto final um pouco mais caro. Aqui também dá para você ver um aumento nos gerais e administrativos. O que isso significa? Significa que do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2024, a Irani teve que pagar mais salários, mais promoções, que resultou em 16,9% de aumento. E em relação ao quarto trimestre de 2022, isso representou um aumento de 2,4%. Em relação também às receitas financeiras, olha só, dá para você ver aqui que ela teve uma redução de 5,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e uma redução de aproximadamente 41% quando comparada ao quarto trimestre de 2022. O que em teoria seria muito bom, porém quando a gente vem aqui e olha o anual, dá para você ver que de 2022 para 2023, como o ano todo, teve um aumento de 87,8%, o que está muito ligado ao endividamento da empresa, já que o endividamento da empresa está um pouco maior quando comparada à receita que a empresa está tendo. E por fim, tudo isso resulta nessa queda no lucro da empresa, né, que foi de 89% em relação ao terceiro trimestre e de 91% em relação ao quarto trimestre de 2022. Porém, em relação ao ano, ela ainda conseguiu ter um lucro de 1,4%. Foi ali, ó, na beiradinha, bateu na trave. Em relação ao endividamento da empresa, dá para você observar aqui que em 2019 ela estava em 3,4%, em 2020 passou para 1,07%, em 2021 para 0,78%, 1,38 em 2022 e 2,07 em 2023. E justamente por esse endividamento estar abaixo de 2,5 que era um planejado para a empresa, né, que estava dentro do escopo da empresa, em relação ao quarto trimestre, ela conseguiu distribuir 25% em relação ao lucro em forma de dividendos. E além disso, ela conseguiu também distribuir 25% adicionais em relação ao lucro líquido de 2023, o que vai representar 9 centavos de dividendos por cota que você tiver da empresa em relação ao resultado do quarto trimestre de 2023 e um dividendo adicional de 39 centavos por cota que você tiver em relação ao lucro líquido de 2023. Eu particularmente tenho a Irani na minha carteira de ativos, né? Mas antes de eu falar para você se eu vou comprar mais ativos desse ou não, primeiro vamos analisar mais um pouquinho desses resultados da empresa. Mas antes da gente continuar também, não esquece de deixar o seu joinha, assim você fortalece o canal, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, que eu tô te ajudando, vai divulgar para mais pessoas vão poder aprender sobre investimentos. Então também não esquece de se inscrever no canal para dar aquela força, beleza? O principal produto da Irani é o papelão ondulado, que representa 58% da receita em relação às vendas aqui no Brasil e também no exterior. Como você pode ver aqui, em relação ao quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, o produto aumentou em 3,9% no volume de vendas. Porém, em relação ao terceiro trimestre de 2023, o produto apresentou uma queda no volume de vendas de 3,2%. Porém, mesmo com esse volume de vendas reduzido, ela ainda vendeu mais papel. Por quê? Porque de 2022 para 2023, ela apresentou um aumento de 12,1% e do terceiro trimestre para o quarto trimestre 1,7%. Mas como que ela vendeu mais e lucrou menos? Isso tudo está relacionado ao projeto Gaia, nesse projeto que está escrito aqui em cima. Então, graças a esse projeto, a Irani ela conseguiu produzir mais papel, e consequentemente, né, vender muito mais papelão ondulado. Porém, como eu disse, apesar disso tudo, nós tivemos uma queda no valor do papelão ondulado de 10,1% em relação a 2022 para o quarto trimestre de 2023 e uma queda de mais
4% do terceiro trimestre de 23 para o quarto trimestre de 23. Então, com isso, acho que deu para você entender por que, apesar do volume de vendas e do volume produzido ter aumentado, o resultado caiu, porque o valor desse produto final abaixou o preço. Em relação às vendas de papel, que é um produto que ocupa mais ou menos 37% da receita da Irani, ele também apresentou uma queda. E isso tudo está muito ligado a um mercado fraco em relação à competitividade. Então, como assim? Existem muitas empresas competindo pelo setor com preços que às vezes não se tornam competitivos para outras. E quando é considerada a questão da exportação, mandar papel para outros países, esses preços eles se tornam muito mais caros, porque daí vai ter taxa de alfândega, taxa de exportação, vai ter que ter combustível, então esses preços eles aumentam muito, o que não torna eles competitivos lá fora também. Então, consequentemente, a receita que você vai ter no exterior vai ser menor. Então, de novo, apesar da empresa conseguir ter aumentado a sua produção, a receita nas vendas caiu muito. E tendo em vista esses resultados, a Irani transferiu 60% da sua produção para embalagens sustentáveis. E a Klabin também fez uma movimentação muito semelhante. Então isso mostra para você como esse cenário dos papéis, do mercado de celulose, está ficando cada vez mais competitivo. E isso relacionado ao papelão ondulado. Então é muito provável que no futuro você possa observar uma queda no valor do papelão ondulado também. Por quê? Porque vai ter uma movimentação muito semelhante de outras empresas buscando ter mais resultado com o produto e vão passar a fazer embalagens sustentáveis. E com isso, considerando oferta e demanda, a tendência é que o preço da embalagem caia. Em relação às aparas também relacionadas ao produto do papel, você pode observar aqui que de 2022, do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, teve uma queda de 26% no valor das aparas. Do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2023, essa queda ela foi de 0,9%, o que pode querer indicar que essa queda está estabilizando um pouco e pode ter encontrado um fundo, pode ter encontrado, é uma hipótese, pode cair um pouco mais ou pode voltar a subir, mas está querendo estabilizar. E quando nós falamos sobre as resinas sustentáveis, dá para você observar aqui que o volume de vendas também caiu drasticamente. Então, em relação ao quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, essa queda no volume de vendas foi de 28,5%, com uma queda abrupta do preço do breu, então ele caiu 42% em relação aos 12 meses, do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023. E essa queda não parece ter se estabilizado, porque você observa aqui que do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2023, ela ainda caiu 12,8%. Então tá querendo cair mais ainda. E para telembitina, dá para você observar aqui que ela caiu 40,6% em relação aos últimos 12 meses, então em relação ao quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, a queda foi de 40%. E quando nós olhamos para os últimos trimestres, de 2023, do terceiro trimestre para o quarto trimestre, essa queda foi de só 1%. E isso também pode querer dizer que a telembitina pode estar querendo estabilizar o preço. Pode ser que caia um pouco mais, que suba um pouco, mas está querendo estabilizar. Diferente da situação que nós vemos aqui no breu, que foi uma queda de 12,8% ainda no último trimestre. Deu para você observar aqui que os resultados que eu mostrei para você referente aos volumes de venda da Irani no quarto trimestre de 2023 apresentaram quedas. Então deu para entender que durante o quarto período de 2022, o quarto trimestre de 2022, a empresa conseguiu arrecadar muito, conseguiu vender muito a preços excelentes, mas 2023 veio e engoliu tudo isso. E os não recorrentes também ajudaram muito nessa queda dos resultados da empresa. Como você pode observar aqui ainda, em 2022, ROICs muito altos fizeram com que a empresa tivesse esse lucro muito interessante. Porém, no começo ali de 2022, onde ela estava com um ROIC de 25,4%, ele veio praticamente só caindo até chegar em 16,6%. Então, nesse momento, essa é a minha opinião particular, não é uma indicação de compra ou de
venda do ativo, eu estou preferindo esperar um pouco, analisar como vai ser o desempenho da empresa, ver se esse valor da cota vai cair um pouco mais, e caso ele caia a preços que eu acho interessante, eu posso sim acabar comprando mais ativos dessa empresa. Como eu disse, é uma empresa que eu tenho encarteirada, só estou aguardando talvez uma queda de preços para obter, né, conseguir adquirir ações a um preço um pouquinho melhor. Também para você que é um investidor, né, existem a questão das opções, então você pode fazer uma opção em Irani, né, acreditando na queda desse ativo, e com isso você também acaba obtendo lucros, o que não é meu caso, né, como eu disse, eu vou aguardar um pouco os próximos cenários. E de modo geral, o que eu posso dizer? Na minha opinião, a Irani é uma empresa muito interessante sim, é uma empresa que sempre veio apresentando bons resultados, acontece que ela está inserida em um setor que apresenta muitas oscilações. E isso está diretamente ligado à oferta e à demanda, né? Com muita oferta, consequentemente o preço da celulose e do papel ele vai cair e as empresas elas vão ter que ajeitar um novo jeito de conseguir receita de uma forma melhor. Mas apesar desse lucro baixo nesse resultado que ela teve, eu acredito que no longo prazo seja uma boa empresa. Então fala aqui para mim, o que você acha da Irani, o que você achou dessa análise, né? Sei que eu dei uma travadinha aqui, o celular tá meio ruim, eu tô sem óculos, então tá um pouco difícil hoje, mas se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui também qual outra empresa você gostaria que eu fizesse uma análise do balanço, né, dos resultados que essa empresa vem apresentando para você que quer aprender a investir um pouco mais. Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tchau!